dia a todos. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer uma apresentaçãozinha rápida da empresa, né? Mostrando as nossas soluções e aí a gente entra no tópico principal da reunião. Fazendo uma introdução aí, né, da minha pessoa, meu nome é Felipe Gargano, eu sou o responsável aí pelo departamento de serviço, sou coordenador do departamento de serviço. Estou na empresa há aproximadamente 7 anos e sou engenheiro de aplicação e vendas aí da Proftecnic MGS. Aqui estão alguns dos meus contatos, né? Quem estiver interessado em fazer a conexão via LinkedIn ou me contactar via WhatsApp, caso queira esclarecer alguma dúvida ou obter mais informações, e também o meu e-mail. Então, um pouquinho aí da Proftecnic MGS, né? A Proftecnic MGS é uma junção de duas empresas, uma joint venture da Proftecnic e a MGS Tecnologia. A gente vai falar um pouquinho dessa história de cada uma delas, mas basicamente o objetivo principal da Proftecnic MGS é oferecer, né, soluções aí de confiabilidade de máquinas e manutenção preditiva para o mercado. Visando esse objetivo, né, a gente tem 3 principais departamentos, que é o departamento de administrativo, serviços e produtos. Então, a gente trabalha com 2 viés, né, o oferecimento de solução através de produto, venda de produto, porque a gente é fabricante, e também a prestação de serviço, porque a gente tem o departamento de serviço e engenharia. Visando, né, oferecer essas soluções de confiabilidade e manutenção preditiva, a gente divide em 3 principais segmentos, que é alinhamento de máquina, toda a parte de alinhamento, desde alinhamento de eixos, né, onde que a Proftecnic foi a inventora da tecnologia e precursora desse segmento, até alinhamentos geométricos e etc. Monitoramento de condição, toda a parte de vibração, online, offline e acessórios. Então, a gente tem diversas empresas parceiras dentro do nosso grupo e também a gente é fabricante de diversas soluções aqui de monitoramento de condição. Ensaios não destrutivos, aí a gente também representa algumas marcas a nível de América Latina e a gente vai ver um pouquinho rapidamente cada uma delas. Então, bem rápido aqui, a história da nossa empresa, né? A Proftecnic é uma empresa alemã, né? Foi fundada em Ismaning, perto de Munique, e a MGS Tecnologia, uma brasileira que era voltada para o mercado na parte de prestação de serviço de manutenção preditiva, começou a representar a Proftecnic, né? A venda do segmento de vibração no Brasil, e a Proftecnic, em 2007, como uma subsidiária em São Paulo, representava a linha de área e DP. Trabalhado dessa forma até 2016, onde houve a joint venture das duas empresas. Aí formou-se o grupo Proftecnic MGS. E aí, em 2019, né, a gente teve a nossa mudança, né, mais recente, que é onde que a norte-americana, né, enorme, grande norte-americana e Fluke, né, muito conhecida por equipamentos de medição, né, elétrica, multímetros, etc. A Fluke tem um escopo de soluções enorme, e aí ela adquiriu a Proftecnic a nível global. Então, a gente tinha uma representatividade, né, a nível global, do Proftecnic em 78 países, e com essa aquisição pela Fluke, a gente ganhou ainda mais forças e expansão. Então, essa foi a última mudança aí dentro do grupo. Em termos de soluções de serviço, né, a gente tem toda a parte de confiabilidade de máquinas e vibração. Então, desde escopos onde que a gente faz coleta e análise com a nossa equipe vai no cliente e faz, até contratos que a gente faz análise remota, capacita o cliente para fazer a coleta e a gente faz toda a parte de análise. Então, temos toda a parte de alinhamentos especiais, o Paraline, que é uma patente voltada para alinhamento de cilindros, toda a parte de consultoria e telediagnósticos, ensaios elétricos, que é onde a gente recebe uma alta demanda, testes de ultrassom acústico, e aí também o serviço de amplificação de movimento, que vai ser o foco
da nossa reunião aqui. Continuando ali, né, na parte de condições, monitoramento de condições, a gente é representante exclusivo da CTC, onde que a gente fornece sensores de diversas configurações e de diversas aplicações para o mercado, desde sensores a acessórios, né? Caixa seletora, cabos, uma formação importante que a gente consegue customizar qualquer cabo e para qualquer fabricante de aplicação. Então, desde Proof Technique até outras marcas, né? SKF, Emerson, GE, Schenck, Akoe. Então, independente do coletor ou do sistema, a gente disponibiliza e consegue customizar esse cabo com qualquer conector, qualquer saída. E um grande diferencial da CTC é justamente que ela tem garantia vitalícia de todos os seus itens. Então, ela confia aí, né, na durabilidade e qualidade dos seus produtos e oferece essa garantia vitalícia. Toda a parte de produtos Proof Technique, né, alinhadores, sistema online e offline de coleta, ultrassom acústico, acessórios, toda a parte Fluke, né, como a gente pertence, né, ao grupo Fluke, é um braço aí dessa norte-americana, a gente também oferece toda a linha Fluke, desde câmeras termográficas, boroscópios, estroboscópios, multímetros, etc. A parte de produtos NDT, né? Então, aqui a gente tem os analisadores e coletores para análise de circuito elétrico de motores, desenergizado, energizado, lubrificadores automáticos monoponto e a parte de edge current, que é voltada à fabricação de tubos, arames e outros produtos no segmento aí de siderurgia. O eMente, que é o software da Fluke de gestão. Então, essas aí são uma dos nossos escopos de produtos. Aqui um dos nossos segmentos, né? Então, a Proof Technique MGS atende desde o mercado alimentício, offshore, mineração, açúcar e álcool, geração de energia. Então, todos os segmentos a gente está presente. E aqui é alguns dos nossos clientes, mas a gente tem uma lista, né, de parceiros muito mais extensa. Aqui são alguns exemplos. Então, iniciando aí, né, o foco da nossa apresentação, que é o case da tecnologia de amplificação de movimento, né? Então, vamos falar um pouquinho aí dessa solução. Então, a solução de amplificação de movimento é inovadora, embora ela já tenha alguns anos, né, que foi criada, ela vem ganhando mercado de uma proporção enorme, então ela está revolucionando o mercado aí de condição de monitoramento, né, o monitoramento de condição, e ela é inovadora porque a gente consegue realmente visualizar, né, evidências concretas e imediatas de algum evento que não é visível ao olho humano. E aí a gente vai ver a diferença, por exemplo, de uma gravação sem amplificação versus a gravação com amplificação, para a gente ver como essa evidência concreta é visualizada no vídeo. Então, como a gente falou, né, ela mostra o que não é visível, né, a olho nu, e esse é um grande diferencial comparado aos outros métodos tradicionais. A gente vai ver que uma das aplicações dela é o ODS visual, a aplicação para verificar uma rigidez de base, ou um problema de estrutura, uma folga, etc. Então, grande diferencial dela é que a gravação é muito rápida, né? Então é uma rapidez em expansão e também a gente vai falar um pouquinho da parte de segurança, porque não tem contato nenhum com o equipamento. Então, as principais vantagens aí, né, da aplicação de amplificação de movimento: maior segurança, completamente sem contato, reduz paradas imprevistas, né, porque aí ajuda, né, no desenvolvimento de problemas, diagnóstico, detecção de causa raiz, e aí são diversas aplicações, como eu falei, né, estruturas, processos, tubulação, o ODS visual, máquinas rotativas, partes não rotativas, e aí é uma gama de aplicações e a gente vai ver um pouco dessas aplicações.
A gente tem esse webinar é de 1 hora, né? A gente não tem tempo para apresentar todas as aplicações, então vamos fazer futuros, né, outros webinars, mas aqui a gente vai ter uma noção do poder e da capacidade dessa solução. Uma outra vantagem, né, que é a gente adquire, né, as gravações em minutos, então uma solução muito rápida, e aí depois a gente tem toda a parte de processamento, né, desses vídeos, que é a parte mais demorada para entregar o resultado final para o cliente, mas é algo palpável, em poucos minutos a gente está falando em blocos de medições de 10 segundos de medição, 20 segundos de medição, então uma máquina aí que com meia hora você consegue fazer um número de gravações suficiente para poder fazer uma análise. Então, a gente consegue, claro que vai depender da complexidade e de número de partes da máquina que precisa ser gravado, mas comparado aos métodos tradicionais, ela possui uma velocidade incrível. E ali, os resultados são fáceis de se ver, porque são realmente vídeos, né? Geralmente a gente disponibiliza esses vídeos em MP4 e um relatório em PowerPoint com os comentários e fazendo a comparação dos vídeos. Então, para apresentar isso para uma gerência, né, para alguém que não tem um know-how, por exemplo, em vibração ou numa ferramenta mais complexa, né, de monitoramento de condição, né, que é, por exemplo, um ODS, um banco teste, ou não consegue interpretar, né, um espectro. Então, a visualização através de vídeo é algo que todo mundo consegue enxergar e entender. Então, quando o gerente ou alguém que você está apresentando uma máquina e potencializando e mostrando a amplificação do movimento, ela fala assim, minha máquina realmente está assim, ela está movimentando dessa forma, então, até a atitude de intervir nessa máquina visualizando, né, tudo que a gente vê, né, a gente vê uma criticidade maior, então acaba ajudando também nessa parte de atuar, né, na condição da máquina. Então, aqui é um pouco do que a gente falou das vantagens, é muito rápida, então o setup é muito rápido para a gente fazer as gravações, é seguro porque não tem contato, toda a parte de troubleshoot, né, e detecção de causa raiz, então ajuda, né, nessa parte de redução do tempo da inatividade da máquina. Informações simples de compreender, que foi justamente o que eu falei agora. São apresentados vídeos que qualquer um tem a capacidade de entender ali a condição de movimentação da máquina. Máquina, estrutura, tubulação, etc. Aqui são exemplos de medições realizadas em campos, né? Esse aqui é o layout, basicamente, quando a gente vai realizar um serviço, né? Então, tem o notebook comunicando via cabo com a câmera, uma câmera bem compacta, a gente pode comparar ela aí com uma GoPro em termos de tamanho, então, comparando ali, né, a escala com a minha mão, a gente vê que ela é bem compacta. Um tripé, e aí a gente tem também os pads de absorção de vibração externa. Então, aqui são outras fotos, né, de serviços já prestados, alguns deles a gente vai até comentar no nosso case de sucesso, etc. Então, entendendo um pouquinho aí, né, da amplificação de movimento, ela pega o som, a gente utiliza uma câmera de altíssima resolução, né, e através dos pixels dessas imagens a gente consegue definir aquele ponto ali como um local de medição. Então, comparando aí, né, com a vibração clássica, né, a gente tem alguns pontos pré-determinados, né, a gente fala, por exemplo, lado oposto acoplado, lado acoplado, aí tem lado acoplado da bomba, oposto acoplado, e a gente tem vertical, horizontal, alguns pontos pré-determinados onde a gente realiza a coleta de dados vibracionais. Já a câmera, como a gente pega os pixels como um ponto de medição, a gente tem
de centenas a milhares de possibilidades de colocar um sensor virtual aqui, onde ele vai gerar um espectro, uma forma de onda, e a gente também consegue fazer essa análise. Então, aqui a gente vê a diferença, né, entre o processo típico, tradicional, com a aquisição por amplificação de movimento. Aqui vamos falar, né, um pouco da vibração versus amplificação de movimento, lembrando que a câmera, muitas das vezes, também ela é uma complementar, né? Então, quando a gente fala de condição de movimento, ou condição de monitoramento, não só vibração, termografia, qualquer outro método, ultrassom acústico, quando a gente faz a junção dessas tecnologias, a gente tem mais informação. Então, muitas vezes, a gente trabalha em conjunto, né, para se ter um crossover de informação e entender ainda mais a condição da máquina, ou buscar, né, a solução de um problema, etc. A vibração, né, como a gente falou, é possível colocar sensores virtuais ali, né, para a gente ter um espectro e uma forma de onda no tempo. O parâmetro utilizado pela câmera é deslocamento. Então, muitos de vocês, provavelmente, quem está relacionado à manutenção preditiva, deve conhecer esse gráfico de curva. Então, a gente tem uma resposta de deslocamento melhor para frequências baixas, né? Então, todas as falhas que ocorrem em baixa frequência, elas são melhores detectadas ou têm uma resposta melhor, com melhor amplitude em deslocamento. O parâmetro de velocidade, geralmente, ele é linear, né? Então, e a aceleração, ela detecta, né, o parâmetro de aceleração, problemas em alta frequência. Então, é importante a gente comentar dessa curva para entender também a aplicação da câmera. Não vai substituir, por exemplo, 100% da coleta de vibração? Não. Por quê? A vibração, aí a gente fala aí do tradicional, ela é feita com acelerômetros. Ela tem um poder muito maior de detectar falhas em alta frequência do que a câmera propriamente dita. Então, por exemplo, uma falha de rolamento que tem as suas fases iniciais em alta frequência, o acelerômetro vai ser muito melhor para detectar do que a câmera. Então, a gente tem que entender, né, o limite de cada solução e também o objetivo de cada tecnologia. Além, a coleta é feita, né, como a gente fala da amplificação de movimento em deslocamento, mas a gente consegue processar, né, através de processamento ali, converter para velocidade, mas não para aceleração. Então, a aplicação da amplificação de movimento, ela é mais destinada para realmente esses problemas de baixa frequência, média frequência. Então, aí aqui a gente já cita, né, algumas das aplicações que a gente são típicas da amplificação de movimento: falhas estruturais, folga, ressonância, desalinhamento, desbalanceamento, baixa rigidez. Toda essa parte estrutural, não só de máquinas rotativas, né, mas também de tubulações, pilares, prédios, a gente tem uma resposta muito boa com a câmera e com a solução de amplificação de movimento. Então, vamos iniciar já aqui falando dos cases, né? Então, o case número 1 aí, ele foi realizado no acionamento, né, de um gritador, e é um case relacionado à folga estrutural, e aí a gente vai entender um pouquinho mais desse case. Então, como eu falei, a gente sempre faz o paralelo, né, das duas gravações. Então, sem a amplificação de movimento versus a aplicação de movimento. Nesse caso aqui, a gente utilizou um fator de amplificação de 20 vezes, mas isso aqui é regulado de acordo com cada vídeo. Então, a gente faz a gravação, processa esse vídeo e aí a gente vai fazendo os estudos de filtragem, a gente consegue filtrar em uma determinada frequência, que a gente vai ver aqui também, consegue estabilizar, então fazer a gente tem diversas ferramentas
para tratamento dessa gravação para obter uma melhor resposta. Então, como vocês podem ver aqui, aí só um comentário, algumas, pode ser que tenha um atraso do vídeo aí para vocês, né, porque eu estou transmitindo o PowerPoint, então algumas delas, se travar, eu vou tentar abrir o vídeo MP4 diretamente, não dentro do PowerPoint, para a gente ter uma melhor visualização aí da gravação. Então, como vocês podem ver, os dois estão em movimento. Apesar desse aqui parecer estático, é o que a gente visualiza a olho nu. Então, a olho nu, lá em campo, a gente não consegue visualizar esse movimento relativo que está tendo do motor todo em relação, por exemplo, a essa viga, a base. Então, a câmera de amplificação de movimento nos fornece justamente essa diferença. Então, como pode ver aqui, né, a ventoinha está operando o motor, mas a gente não tem essa visualização. Nesse case específico, o que eu falei da junção, né, o nosso parceiro ele tem a preditiva, né, foi detectado uma alta vibração nesse motor, nessa base, e eles suspeitavam de uma baixa rigidez. Então, porém, não conseguiram atuar de forma imediata. Então, solicitaram justamente a amplificação de movimento para a gente ver essa necessidade de fazer um estudo. E aí a gente conseguiu ver realmente a folga bem presente ali no conjunto, e aí, claro, em conjunto com o parceiro, solucionar, né, ou solicitar uma atuação ali para essa intervenção corrigir o problema detectado. Então, aqui é o vídeo amplificado, né? Só que somente o amplificado para a gente ver com maior clareza, né, esse movimento relativo. Então, a gente pode ver aqui, ó, onde está a seta em amarelo, justamente que tem movimento relativo de todo o conjunto em relação a essa viga, ou seja, está com folga da base a essa viga aqui. Então, é justamente isso, né, que estava gerando, de uma certa forma, uma baixa rigidez, né, porque está tendo uma movimentação relativa de todo o conjunto em relação à parte fixa dele, e aí a gente teve que atuar solicitando a intervenção. Aí foram dois tipos de intervenção, tanto solucionar essa folga, como aumentar a rigidez aqui, né, colocando uma viga ou um parafuso, melhorando a fixação, né, do conjunto. Como eu falei, né, a gente consegue gerar espectros, né, e colocar um sensor, né. Então eu poderia colocar, como eu fiz, né, durante a análise, o sensor em diversas posições, mas para visualizar aqui a gente detectou que o movimento maior estava aqui onde estava a presença da folga, a gente colocou um sensor que é esse quadrado de vermelho, e aí a gente gerou um espectro, né? No caso, esse espectro aqui, ele está em velocidade, né? Como eu falei, a gente consegue coletar em deslocamento e processar para velocidade. E aí a gente percebe alguns picos. E o destaque da frequência de rotação, né? Tanto do motor quanto do acoplamento hidráulico, tem uma pequena diferença entre eles, mas aí a gente utilizou o processo de filtragem, né, desse espectro, dessa amplificação, para ver qual que era o comportamento exclusivo da frequência de rotação. E aí a gente teve justamente esse vídeo que a gente mostrou, né? Aqui é uma outra gravação, né? A gente tem diferentes lentes, onde que a gente consegue detectar uma gravação com zoom, um distanciamento maior para enquadrar, então a gente altera as lentes da câmera justamente para obter uma informação melhor. Então, como a gente viu que o movimento relativo estava maior nessa região, a gente utilizou uma câmera com maior zoom para visualizar essa região. E aqui a gente vê com nitidez essa folga e essa movimentação relativa.
Beleza? Esse foi o primeiro case, pessoal. O segundo case é o ventilador de um forno de cal, aí é um case de ressonância, aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse case. Então, foi um estudo, novamente, complementar, né, a análise via espectro, né, coleta. Então, é um parceiro nosso onde que a gente presta serviços, outros serviços, né, no caso de vibração também. Então, a nossa equipe, né, fez um estudo de runout, né, justamente porque esse conjunto, esse ventilador, chegava a uma determinada velocidade, a vibração subia exponencialmente e tripava o conjunto. Então, a gente fez um teste, né, de subindo de 10% em 10% para ver o comportamento vibracional desse conjunto. E aí a gente percebeu que aí na faixa de 70% a 77% da velocidade, a amplitude vibracional se elevava bastante. Então, aqui dando continuidade, né, aos estudos feitos, então a gente detectou, né, a faixa de ressonância. Então, a gente pode ver aí, ó, que na frequência em torno de 14, 22 Hz, que é aproximadamente dos 70% a 77% da rotação, a gente tinha uma amplitude maior. Então, essa aí é a faixa de ressonância. A gente, só um pouquinho sobre ressonância, né? A condição de ressonância, né, ela acontece, todo elemento ele tem a sua frequência natural. Então, quando uma frequência de excitação, pode ser de rotação ou qualquer outra frequência, coincide com a frequência natural desse elemento, a máquina ou o elemento, ou o componente entra em ressonância. E essa ressonância, ela perde aquela característica dela rígida e torna-se maleável, né? Um exemplo clássico é a ponte de Tacoma, né? Quem já teve a oportunidade de visualizar esse vídeo ou não tem, pode digitar no YouTube, onde que a frequência, se eu não me engano, de excitação do vento coincide com a frequência natural da ponte, e aí ela perde a característica rígida dela e a ponte começa a flambar, né? Movimentar como se fosse um papel. Então, tem diversos cases de ressonância, né? Aí na internet, então podem dar uma pesquisada depois. E a gente tem duas formas básicas, né? Não básicas, né? Mas formas de solucionar um problema de ressonância. A forma mais fácil para essa máquina seria a gente operar ela fora da condição de ressonância, ou seja, operar ou acima dos 24 ou abaixo dos 12 Hz. Porém, para esse caso específico, não era possível, porque a máquina ela precisava, né, por questões de processo, ter uma velocidade variável e sim passar por essa zona de ressonância, porque ele é responsável por toda a parte de oxigenação, né, e troca de gás dentro do forno. Então, se tem uma concentração maior, tem que variar a velocidade desse conjunto justamente para proporcionar mais ou menos componente lá dentro, porque se, por exemplo, o oxigênio crescer muito mais do que a proporção e aqui não for variável bastante, não for diretamente para combater isso, pode ter um risco até de explosão do forno. Então, realmente ela precisaria trabalhar de forma variável e passar por essa zona. Então, como não era possível deixar numa velocidade fixa fora da frequência natural, a gente tem que intervir na frequência natural da máquina ou do elemento, né? Então, a gente pode deslocar ou para baixo, né, dessa região de ressonância ou para cima. E para a gente alterar, né, a frequência natural, né, de um equipamento, de um componente, a gente tem duas formas. Ou mexer na rigidez, que é diretamente proporcional, né? Então, quando eu aumento a rigidez, aumenta a frequência natural,
e quando eu mexo na massa, no caso, né, que é inversamente proporcional, se eu subo a massa do conjunto, eu desloco a frequência natural para baixo. Fazendo isso, eu consigo tirar a frequência natural ali da minha frequência de excitação, no caso desse case aqui era a frequência de rotação da máquina, aí eu saio dessa condição de ressonância. Então, para a gente verificar realmente, né, de forma visível essa condição de ressonância que tinha sido previamente detectada pela vibração, a gente utilizou a câmera de amplificação de movimento e a gente vai ver justamente essa resposta. Então, aqui é a gravação com e sem amplificação, né, da região de maior amplitude vibracional, que é o 75%, e aí a gente pode ver o tanto que todo o conjunto se movimenta. Novamente, as duas gravações estão rodando, a gente pode ver aqui pelo acoplamento, a diferença é que uma está amplificada e outra não. Então, aqui com o zoom, essa movimentação, e aqui foi da mesma forma, a gente fez um teste, né, de subindo, né, iniciando a 62%, né, iniciamos até antes, mas foi montado aqui de 62 a 83 para a gente ver como que o conjunto está se comportando para as diferentes velocidades da gravação. Então, aqui, a 72%, vou dar play em todas as gravações. A gente pode ver que em 62% a gente tem uma vibração baixa, né, que não vê uma movimentação perceptível. A 75% a gente vê uma alta movimentação, né, onde que ocorria a maior amplitude vibracional. A 77% ainda tinha, mas não tão quanto 75%, então se encontrava ainda na faixa de ressonância, e depois que passava dos 83%, né, dos 80%, a gente via que o sistema estabilizava novamente, que é justamente a condição de ressonância. E aí a gente fez, né, diferentes gravações. Como eu falei, quando a gente vai fazer o serviço de amplificação de movimentos, são pequenos vídeos, mas a gente busca fazer de diferentes ângulos, justamente para a gente ter um estudo completo e uma noção de como está comportando, qual que é o movimento, né, dessa máquina lateral, a traseira, via diagonal. Então, a gente tem, né, um conjunto de gravações que vai auxiliar nesse estudo. Então, aqui foi utilizado o fator de amplificação, né, novamente nessa faixa de 77%, e aí a gente percebe também a movimentação. Uma informação aqui, né, que a gente percebe que essa movimentação ela é mais acentuada na horizontal, né, do que vertical. A gente quase não vê um movimento vertical aqui, por exemplo, aqui a gente já vê, né, mas a parte que não interfere, né, de tubulações, mas o motor mesmo a gente percebe que a movimentação maior dele está horizontalmente. Aqui só um zoom dessa movimentação e novamente a gente fez a coleta nas velocidades da mesma forma que foi feito naquele outro ângulo. Então, a gente percebe aí que na faixa de 75% e 77% da velocidade, né, a gente tem uma maior movimentação e acima dessa faixa e abaixo dessa faixa, a gente tem uma estabilidade vibracional e de movimentação também. Tem uma gravação da parte traseira com o zoom. E aqui a gente percebe algo, né, aí por inspeção, né, também que é importante sempre a gente ser inspetores também, né, e aproveitar a oportunidade de estar ao lado da máquina ali em campo para observar e fazer a maior coleta de informação possível. A gente percebe que houve uma modificação estrutural do conjunto, né, a gente pode ver aqui, que originalmente ele tinha esse intertravamento e essa base foi estendida, mas
o intertravamento original se manteve. Isso aí a gente vai até comentar na parte de solução do problema, é que isso fez com que a rigidez do conjunto diminuísse. A gente tem uma maior liberdade de movimento, né? Justamente porque não foi feito esse intertravamento de forma correta. Então, novamente aqui, né? A gente, a vista lateral dessa mesma faixa, né? De velocidade, então, como vinha se mantendo, né? 75% e 77%, que a faixa de ressonância é quando a gente vê a maior amplitude vibracional. Né? Aí, a gente, claro, né? O intuito da câmera é conhecer a movimentação desse conjunto, dessa estrutura, do motor, não importa de qual elemento seja, conhecer essa movimentação. Uma vez conhecida essa movimentação, a gente vai atuar ou complementar com outros estudos, né, para propor uma solução. Então, como a gente conheceu esse estudo, confirmou, né, o problema de ressonância, a nossa proposta e recomendação foi qualitativa e não quantitativa. Por que qualitativa? Qualquer alteração ou modificação de projeto necessita de um estudo, né? Então, como eu falei aqui, né, a gente poderia deslocar, né, a frequência natural do conjunto alterando a massa, né? Então eu poderia encher isso aqui de concreto, mas a gente vai ver que o conjunto está numa base ou numa laje, então eu teria que ver a questão de projeto estrutural, se a laje aguenta esse peso ou não, para a gente fazer uma modificação em termos de massa, para que seja efetiva, ela tem que ser mais ou menos cerca de 20% do peso total do conjunto, então a gente está falando de uma massa relativamente alta, né? Para a gente, então, precisaria de um estudo mesmo complementar se poderia fazer essa modificação. Então, a modificação de forma qualitativa mais viável que a gente recomendou para o cliente foi atuar na rigidez do conjunto. Então, para atuar na rigidez do conjunto, né, a gente melhorou esse intertravamento, né, recomendou melhorar esse intertravamento, então, para aumentar justamente a rigidez de aonde que a gente percebeu a maior movimentação do conjunto. Então, melhorar esse intertravamento, tanto nessa parte traseira quanto lateral, em todos os quadrantes desta base, como podem ver aqui. Esse parceiro ainda não fez essa modificação, ela está sendo programada por uma parada, né, geral, então, posteriormente, a gente vai remedir, né, fazer o pós desse serviço justamente após a alteração estrutural. É uma medição muito recente que a gente realizou. E aqui é um outro case, né, na verdade, mantendo a linha de ressonância aí, é uma coleta realizada com câmera, né, com a câmera de aplicação de movimento, onde também constata a ressonância. Então, a gente pode ver aqui que, né, que a estrutura, que é concreto mesmo, né, se torna maleável justamente devido a esse efeito que a gente explicou que é a ressonância, quando a frequência, né, uma frequência de excitação coincide com a frequência natural. E aí ela perde essa característica de rigidez, né, e se torna maleável. Então, aqui é um outro exemplo de ressonância muito interessante e também que foi detectado através da amplificação de movimento. Um terceiro case, separador dinâmico. Eu estou sendo bem objetivo aqui, pessoal, justamente para dar tempo da gente visualizar um número considerável de cases, né? Mas, como eu falei, posteriormente, se alguém desejar discutir sobre uma aplicação específica, a gente pode marcar, né, uma reunião web, que aí a gente aprofunda, né, e vai mais direcionado para a necessidade do cliente, do parceiro. Ah, não,
eu tenho entubulação, eu tenho estrutura, ou tal conjunto é possível? E aí a gente discute com foco na necessidade do parceiro. Então, esse terceiro case é um separador dinâmico na indústria cimenteira, né? Então, a gente já pode perceber aqui visualmente que é um motor de corrente contínua, tem toda a parte de resfriamento, né? Trocador de calor do motor. Então, são dois elementos com uma massa considerável e a gente pode perceber que a base, grande parte, a gente pode olhar aí, cerca de 80% do conjunto está em balanço. E a gente vai ver o que isto está afetando na condição do conjunto. Foi um estudo de caso solicitado justamente porque houve quebras recorrentes do eixo desse conjunto, né, do motor redutor. Então, foi a terceira quebra recorrente, né, espaçado no intervalo, onde foi substituído depois por peça original e mesmo assim ocorreu a falha novamente. A última falha foi no ano passado e a gente fez esse case no início desse ano. Então, para a gente avaliar, né, qual que era o comportamento de movimento, né, como que estava a movimentação desse conjunto, a gente fez justamente a gravação em diferentes ângulos. A gente pode ver vista lateral, vista traseira, um zoom maior trocando a lente para a junção das duas bases, depois uma gravação de outro ângulo e mais próximo da base do motor, etc. Então, aqui a gente vê as duas gravações também, novamente com e sem amplificação, e aí a gente percebe que a olho nu, né, essa movimentação não é tão considerável, a gente não percebe, né, mas a gente pode ver que é justamente por esse elemento aqui que está ocorrendo a movimentação, e aqui, quando a gente amplifica, a gente vê um movimento principalmente vertical, né, no sentido vertical aí, do motor e trocador de conjunto e toda a base. Então, um zoom aqui, né? A gente percebe também, olha lá, o movimento relativo, né? Aqui o acoplamento, né? A junção aí do redutor com o motor. Então, a gente, além desse movimento aqui de toda a base, a gente vê um movimento axial aqui, né? Do motor em relação ao redutor. E isso aí aumenta o estresse, né? Porque você está tendo uma força maior ali e que, com o tempo, né, ocasiona o desgaste e que pode ter sido, né, uma das causas aí das falhas recorrentes de quebra do eixo. Uma outra observação que a gente cita aqui também é que são bases independentes, né? A gente tem uma base pro motor e uma base pro redutor. Então, a gente, tendo essa individualidade de bases, acaba tendo um movimento relativo de um em relação ao outro, que contribui também para um esforço axial maior. Então, a gente pode perceber essa movimentação aqui também através da amplificação de movimento. Então, com amplificação e sem amplificação, aqui é só um zoom, né, da parte com amplificação para ficar mais visível. Aqui é a vista lateral, traseira, né? Então, a gente percebe uma movimentação aqui, né, de todo o conjunto, verticalmente. Visualização com zoom dessa movimentação. E aqui também a vista, esse aqui, como está travando um pouquinho aqui para mim, eu vou abrir o MP4 dele, só para vocês visualizarem. Então, aqui é o arquivo MP4, né, e a gente pode ver lá, justamente esse movimento vertical, né, da base aqui com grande proporção. E aqui, visual a olho nu, né, e com a amplificação de movimento. Então, voltando aqui para a apresentação,
Uma outra filmagem, né, que a gente fez foi justamente com foco aí, né, nas duas bases, né, do redutor e do motor, para a gente evidenciar aí, né, o movimento relativo de um em relação ao outro. Então, novamente, né, foram feitas recomendações qualitativas, né, e não quantitativas, porque da mesma forma da intervenção na ressonância, a gente sempre recomenda, né, que é o ideal, né, fazer um estudo de elementos finitos, um projeto de modificação estrutural, né? Então a gente fala de forma qualitativa, mas para uma eficiência maior, tudo seria calculado através de projeto, né? Que tipo de material utilizar, qual é a espessura, qual que é a melhor modificação. Então a gente fez o estudo do movimento e aí, por experiência e outras intervenções, a gente propõe, né, uma recomendação qualitativa e aí a quantitativa, o cliente entra com esse estudo realmente para intervir no problema. Então, aqui, como a gente falou, né, o que a gente propôs de solução foi justamente, né, otimizar essa base do motor, né, tentar retirar ela dessa condição de balanço, né, para justamente proporcionar uma maior estabilidade do conjunto. Além disso, né, para verificar, né, com projetos, engenharia, se tinha a possibilidade de unificar, né, as bases, tornar uma base única aí, redutor, motor. Então, essas foram as duas recomendações discutidas com o cliente. Um quarto case foi em um moinho, né? Moinho de bolas aí. E aí a gente fez o estudo, né? Vibracional também. E esse moinho, né? O próprio cliente já tinha preditiva e tinha percebendo que tinha uma amplitude vibracional alta e gostaria de ter um estudo de movimento do conjunto. Então, a gente fez diferentes gravações, né? Aqui, esse aqui também eu vou rodar o vídeo em MP4 para ficar melhor a visualização. Foram feitos diversos ângulos, né, e gravações, mas o que eu peguei esse exatamente, foi onde que a gente percebeu a maior movimentação do problema, né? Mas em si a gente fez a gravação dos mancais, do motor, tem acionamento dos dois lados do moinho, o lado esquerdo e o lado direito, então a gente fez gravações de todos esses componentes. E aí apresentou, né, mas a gente vai discutir exclusivamente com relação a esse vídeo. Então, a gente pode perceber que, principalmente aqui no final do vídeo, tem lá, o moinho está rodando, mas chega um certo instante onde que tem uma excitação e toda a estrutura se movimenta. A gente pode ver novamente lá, que há alguns instantes essa movimentação é intensificada. E isso a gente conseguiu comprovar também através do espectro e da forma de onda originada dessa gravação. Então, só voltando aqui. Então, esse é o espectro, né, onde que a gente tem um destaque aqui da frequência de 50 Hz no espectro, e na forma de onda a gente pode perceber justamente essa excitação de forma instantânea, né? Então, a gente vê que teve uma excitação, aí a movimentação começa a reduzir. Novamente, em outro instante, tem a excitação, e aí ela é amortecida. Passa o outro instante, tem a excitação, e ela é amortecida. Então, a gente vê que é realmente algo, né, que está ou raspando ou batendo ali, que está... E toda vez que tem o ciclo de rotação, né, pega e ocasiona essa excitação. Então, esse foi um outro case, né? Aí a gente propôs justamente fazer uma verificação, verificar os gaps, realizar o run-out ali, né? Do moinho, para ver se os gaps estão sendo respeitados e se nesse movimento dele não tem nada pegando que está justamente ocasionando
essa excitação instantânea. Que outro case aqui, o moinho de cal, a gente vai falar, esse case aqui é relacionado à estrutura, né? Então, a gente vai ver uma rigidez estrutural, um problema de rigidez estrutural. Então, como a gente só fazendo alguns comentários aqui, ó, por essa imagem da esquerda, a gente já consegue perceber que essa base, que é onde o mouse está apontando, ela tem uma rigidez, ela é bem mais robusta do que esse pilar aqui, e é justamente isso que a gente vai ver que favorece, né, para essa movimentação, no caso de toda a laje, né? Então, é um moinho, né, um moinho de cal, no caso, e aqui a gente tem o vídeo com amplificação e sem amplificação. Então, a gente pode ver, né, que tem uma movimentação horizontal aqui, ó, a gente pode ver até pela lâmpada, né, quando a gente amplifica, né, a movimentação, que essa movimentação horizontal é considerável. E isso até na própria sensitiva, né, repassada para o pessoal de campo, quando eles andam sobre a laje ou nas proximidades da laje, a gente vê uma transmissão de vibração alta. E é justamente devido a essa baixa rigidez. Só que aqui tem e isso a gente vai perceber em diversos casos, né, que tem uma junção de diversos problemas. Então, muitas vezes, uma causa, né, soma com um segundo problema que ainda intensifica mais. Então, a gente vai ver duas possíveis causas dessa amplificação aí do movimento e dessa alta vibração. Então, aqui é somente com zoom, né, para a gente perceber lá a movimentação da laje, né, do conjunto. E a gente também, gerando o espectro, né, percebe o destaque aí da frequência de 11,578 Hz. Outro fator que estava contribuindo, que nessa laje, né, ao lado do motor ali na parte superior, passa uma coluna, né, estrutural, né, que vai para o separador, e a gente percebe, né, por essa seta em amarelo que tem um gap muito menor aqui do que o lado esquerdo. E temos um movimento considerável dessa estrutura que pode também estar transmitindo a vibração para a laje, né, e contribuindo também com essa amplitude vibracional que está sendo presenciada, né, até mesmo pela sensitiva em campo. Então, aqui a gente pode ver, né, com amplificação e sem amplificação, então, a movimentação dessa coluna, né, e aqui a gente vê que não tem um gap, né, considerável que pode estar contribuindo aí para a amplificação e transmissão dessa vibração. Então, aqui com o zoom, para ficar melhor a visualização desse movimento horizontal. Aqui foi feito de diversos ângulos também, como a gente falou. A gente pode perceber aqui, né, a movimentação de todo esse conjunto que sobe até o separador, com uma movimentação grande de toda a estrutura. Novamente, outro ângulo. E o interessante aqui é que eles suspeitavam que tinha um movimento relativo do motor, mas o motor, em relação à laje, à base dele, não tem uma movimentação relativa. É realmente toda a laje, todo o conjunto que está se movimentando. Então, não é um problema, por exemplo, de folga ou de baixa rigidez da base em si do motor, mas sim da laje e também dessa estrutura. Então, também colocamos um sensor na estrutura, né? E a gente percebeu, né, que tinha um destaque da frequência de 3,28 Hz, que coincide com a frequência de rotação do separador.
e com essa frequência o segundo harmônico dela. Então, a gente pediu, né, como recomendação para verificar a parte de balanceamento desse separador e também para verificar a possibilidade de melhorar a rigidez tanto da laje quanto da estrutura que está passando pela laje. A amplificação de movimento, né, agora finalizamos alguns dos cases, mas ela tem outras funcionalidades também. Então, a câmera e a tecnologia de amplificação de movimento, além dessa parte de amplificar, de estudo espectral, etc., a gente tem outras aplicações que a câmera também tem um poder. E eu gostaria, né, de compartilhar com vocês. Então, uma outra aplicação da câmera é o que a gente chama de shaft inspection, que é a inspeção de eixo, né? Então, a gente pode ver aí, né, como ela tem uma alta resolução e a gente consegue controlar, né, o número de frames, né, são quadros de gravação, a gente consegue alterar isso e utilizar, por exemplo, como se fosse um estroboscópio. Então, eu posso utilizar isso aí como inspeção de um acoplamento, inspeção de um eixo, consigo, inclusive, colocar, né, sensores, né, o que a gente chama de ROI, que seriam aqueles sensores virtuais, para eu ter um deslocamento, né, desses, no caso aqui a gente fez do lado esquerdo do acoplamento e do lado direito do acoplamento e registrar isso. Então foi registrado pico a pico e a gente pode ver aqui, ó, pela imagem, né, que o lado direito tem um deslocamento muito maior do que o esquerdo. A gente está falando um com 2,5 microns e o outro com 58 microns. Então, essa é uma outra aplicação da câmera de amplificação de movimento. Outra aplicação interessante é a parte de vetores. Então, a gente pode ver aqui, ó, quando a gente amplifica o movimento, a gente pode colocar vetores, né? E esses vetores me auxiliam no estudo, né? Eu consigo verificar, por exemplo, se dois sensores ou dois pontos que eu elegi estão em fase ou estão defasados. Isso aí possibilita uma melhor, né, identificação, por exemplo, se é um desalinhamento, se é um desbalanceamento, se é estrutural. Então, essas pequenas diferenciações de fase em relação a um ponto ao outro me ajudam, né, a ter uma maior assertividade no diagnóstico. Então, aqui a gente pode ver o primeiro case, ele está pegando o ponto em vermelho e o verde, que estão na traseira, né, do motor aqui, e a gente pode ver lá pela seta que eles estão em fase, então, em sincronia de movimento. Já pegando a traseira e o outro lado, que é o segundo case, né, que é o vermelho com o rosa aqui, a gente percebe que eles estão em sentidos opostos, ou seja, estão defasados em 180 graus. Então, a gente consegue perceber que está tendo um movimento torsional, né? Está tendo uma torção de toda a carcaça, porque um lado está jogando para o lado, enquanto o outro está jogando para o lado oposto. Então, esse estudo de vetores também possibilita diversas aplicações e aumentar ainda mais, né, o potencial de diagnóstico. Uma outra aplicação, esquecendo a questão de amplificação de movimento, né, mas ainda da aplicação da câmera, como ela é em altíssima resolução e eu consigo identificar tudo ali nessa gravação, a gente tem uma aplicação que chama tracking, que é o rastreamento, né? Então, por exemplo, eu faço a gravação e defino, por exemplo, o quadrado vermelho aqui, eu coloquei um sensor fixo nesse elemento, que aí eu consigo ver o percurso desse sensor onde que eu posicionei. Então, ele vai me dar toda a movimentação, né? Então, muito utilizada aí para estudo de processos, né? Então, toda a parte de usinagem, por exemplo, são diversas aplicações. Aí, só mostrando, voltando um pouco o vídeo aqui,
além da gente ver essa trajetória, a gente tem a forma de onda e aqui também, né, o deslocamento, né, em x e y. Então, a gente pode ver, principalmente desse trecho até esse, é justamente onde que a gente tem o quê? O y fica constante, o x fica constante, né? E o y se modifica, que é justamente essa parte aqui, onde que a gente tem uma constância do valor x, mas o y está movendo, né? Modificando. Além, né, da forma de onda, essa parte de movimentação x e y, a gente tem a órbita também. E aqui é o mesmo exemplo, né, de processo, olha lá, só que aí com a amplificação de movimento, analisando, né, esse rastreamento e como que se está comportando o x e o y. E aí a gente pode ver até na elipse aqui, ó, que ela tem justamente alguns transientes, que é onde ela sofre um leve deslocamento, que são rastreados ali. Aqui uma outra aplicação, no caso um helicóptero, colocou um sensor. Então, são diversos aplicações aí para essa ferramenta de rastreamento também. Eu vou só adiantar aqui, por questão do nosso tempo, mas esses vídeos estão no YouTube também e, posteriormente, o Jefferson vai enviar essa gravação para vocês e vocês podem rever tudo na íntegra aí novamente. Então, por exemplo, uma aplicação de um CNC, um elemento robótico, um braço mecânico, ou seja, você consegue colocar o sensor em qualquer parte móvel e estudar esse rastreamento dele. Para finalizar, né, o nosso vídeo aqui, é um conjunto também onde foi aplicado a amplificação de movimento, e esse aqui a gente tem o antes e depois da intervenção. Então, a gente podia perceber aqui, né, uma baixa rigidez de toda a base, e uma outra observação aqui também, né, que este elemento, né, que é um elemento flexível, foi modificado também para essa tubulação. Então, aqui a gente percebe que é uma tubulação rígida, e principalmente para conjunto motor-bomba, essa rigidez faz com que pode aumentar e muito a amplificação, né, o movimento, a amplitude vibracional do conjunto. Então, essa foi uma das intervenções. Então, a gente percebe que é rígido, aí depois a gente vai visualizar após a intervenção. Então, todo o conjunto, né, é uma série de motor-bomba, né? Então, bomba 3, 1, 2. E aqui a gente tem a condição antes e depois. Então, pode perceber que 96% da vibração foi reduzida, né, passando aí de 45 milímetros por segundo para 1 a 2 milímetros por segundo. Então, a gente pode perceber, embora pareça que a imagem está congelada aqui, está funcionando também. E aqui a gente pode perceber justamente a inserção desse elemento flexível, né, para melhorar, né, a resposta e atenuar, né, essa vibração nos conjuntos. Antes era rígido. Então, houve tanto a intervenção melhorando a rigidez, né, da base, como a inserção desse elemento flexível, né, para não ter uma transmissão de vibração tão grande. Então, esse é o cenário pós-intervenção. É isso aí, pessoal. A gente passou quase 10 minutos aí, né, da apresentação, mas o intuito era realmente repassar para vocês aí nesses vídeos algumas aplicações, como eu falei, a variedade, né, de aplicações para essa tecnologia é enorme, então a gente não conseguiria exemplificar todas as aplicações com esse webinar, mas tem o contato aí, né, a gente pode ficar à vontade para entrar via WhatsApp, ligação, e-mail, todas as dúvidas serão respondidas, né, posteriormente aí, o Jefferson vai me passar o relacionamento, o levantamento, né, das dúvidas que foram enviadas,
mas meu contato vai ser enviado para vocês também. E se alguém tem uma aplicação que queira discutir ou uma necessidade, a gente agenda uma segunda conversa e aí a gente direciona, né, esse foco aí para aplicação e necessidade do parceiro. Beleza, pessoal? E muito obrigado aí pela disponibilidade de todos e pela participação no nosso webinar. Grande abraço.